Olá, gente, boa noite. Estamos iniciando aqui a banca da aluna Bruna Caroline, com orientação da professora Ana Carolina. Estamos presentes aqui a banca, Professora Camila Amaro e eu. Queria agradecer mais uma vez o aceite da professora Camila de estar aqui conosco. E já vou adiantando e passar a palavra para a Bruna. Bruna, você pode ficar à vontade para compartilhar a tela, tá? Você tem 15 minutos para apresentação. Quando der uns 14 minutos, eu te dou um aviso, tá bom? Tá bom. Perfeito, então. Fique à vontade, tá? Oi, a tela? Eu estou vendo, na verdade, uma foto sua, assim, como se fosse, né? Ainda não funcionou. Deixa eu colocar. Agora sim. Foi isso, perfeito, tá? À vontade, Bruna.
Ei,
Parabéns, Bruna. Ótima apresentação. A Ana Carolina falou que estava preocupada se você passar um pouco do tempo, fez em 14 minutos. Excelente, tá? Não, muito bom. Vou passar primeiro a palavra agora para a professora Camila, para fazer os comentários e na sequência depois eu também complemento alguma coisa. Camila, fica à vontade. Pelo convite, né?
Sim. Uhum.
Excelente. Não, depois que alguém como a Camila vem e fala, meu trabalho fica muito mais simples, né? Eu concordo basicamente com o que a Camila falou, tá? Minhas considerações, Bruno, eu acho assim, que o mais importante você cumpriu nesse trabalho. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho assim que tem um aprofundamento, vamos dizer assim, um viés assim que se demonstra, né, que você se aprofundou no assunto, entendeu e tem um viés bem técnico para resolver um problema de projeto. Então a gente fica feliz com, né, que o trabalho da especialização tenha dado frutos nesse sentido, tá? Deu sim, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Então eu tenho algumas considerações porque eu olho o seguinte no trabalho, Bruna. Ele é um trabalho que tem um valor já, vamos dizer assim, pelo trabalho técnico que você desenvolveu, que é muito interessante, mas se a gente for pensar numa publicação, além da publicação nossa aqui dentro do Reabilita, ele tem potencial, mas ele precisa lapidar algumas coisas para poder realmente, vamos dizer assim, passar e, vamos dizer, avançar para esse sentido. Não sei se é exatamente o interesse seu, mas imagino que possa ser algo interessante. Então, são alguns comentários, assim, para dar, às vezes não é nem uma questão tanto de conteúdo, às vezes alguma coisa de conteúdo, mas é muito mais de como ajustar. Duas coisas, e eu acho que a Camila falou um pouco delas, né, já, que assim, tanto a questão de fundamentação teórica, né, quanto essa questão da metodologia, elas podem, vamos dizer assim, dar vamos dizer, uma robustez maior, tá? A gente vê assim que a gente sabe que é desafiador, às vezes é a primeira vez que está fazendo um trabalho desse tipo, né? Mas assim, um trabalho, quando a gente vai falar de, vamos dizer assim, estudos de caso, a gente tem que, vamos dizer, se a gente for publicar isso num congresso ou numa revista, provavelmente a gente vai ter que falar de outros estudos de caso em restaurante. Então, na fundamentação teórica, né, trazer mais esses elementos, tá? Eu acho assim que você trouxe uma coisa que é bem interessante e eu acho que é muito pertinente no processo, que você vai falar de questões de definições básicas, né? Isso demonstra que você estudou, se aprofundou e aprendeu com isso. Mas num artigo, às vezes, isso é um pouco mais, vamos dizer, fundamental, o que que é o básico, o que que é o som, né? Talvez como uma reflexão possa ser algo interessante, mas eu não sei se precisa um item inteiro para ele, tá? Até para pensar para o futuro, assim, tá bom? Mas eu concordo plenamente com a professora Camila, assim,
Até essa questão do quando você começa o resultado, eu acho que o primeiro e o segundo parágrafo, eles são claramente método. Então, a gente fez o levantamento. Então, o como a gente fez as coisas é importante estar no método, tá? E o método ele tem que ser assim, num tipo de trabalho desse, ele tem que ser de um jeito que uma pessoa que leia fala, eu vou fazer igual a Bruna para ver se os cálculos dão igual. Então a gente tem que ter, muitas vezes, um trabalho desse, um método é uma das partes mais importantes, tá? Então, descrever bem esse, olha, essa coisa, eu fiz uma revisão de literatura, isso é muito mais assim, o que eu fiz para poder começar o meu trabalho. O meu trabalho, o estudo de caso, vamos dizer assim, o restaurante. Assim, apresentar como o restaurante é parte do método, tá? Quais são os materiais que eu estou empregando? Né? Faz parte do método, mas eu acho que tem que ficar claro, isso daí a gente só vê quando a gente chega lá no final. Você tem um estudo do caso atual e depois você faz uma proposta de intervenção. Isso tem que ficar claro até os materiais que você vai testar, tá? Então, acho que deixar, se você conseguir às vezes só redistribuir o texto, não é um trabalho muito complexo, tá? Pegar o que você tem, às vezes colocar, por exemplo, essa planilha, se eu imagino que é a mesma planilha que eu estou pensando, ela teve um autor, então é importante que a gente também dê o crédito a essa pessoa que fez essa planilha, tá? Então, colocar essas coisas no método, escrever um pouco melhor o método, vai dar uma robustez, né, uma solidez para o seu trabalho, tá? E a parte de fundamentação, às vezes, trabalho acadêmico, muitas vezes a gente faz isso. A gente tem uma fraqueza, ou a gente não é muito expert numa área, aí a gente convida uma pessoa para ajudar naquilo, né? Então, às vezes, junto com a professora Nina, não para o Reabilita, não precisa fazer isso agora, tá? Para essa próxima entrega, tá? Mas se fosse, vamos pensar em ir para um congresso, né? Tá? Aí às vezes assim, olha, menina, você não tem algum, né, um PIBIC ou alguém que também está fazendo isso para a gente trabalhar junto, ou às vezes com um pouquinho mais de tempo você se aprofunda um pouco mais, tá? Para dar um pouco mais de robustez, né? Eu acho até que algumas questões da fundamentação, e assim, eu vou dizer o que acontece, pelo menos na minha vida. A gente começa assim, às vezes convida a gente para participar de evento e tem que ler trabalho, ou mesmo agora, essa época que é uma época de banca e tem TCC e tem especialização, a pessoa lê uns 15, 20 trabalhos. A gente fica cansado. E o que acontece é o que a professora Camila falou. Às vezes, um resumo ele não transparece a qualidade do trabalho, e aí você já entra para a leitura um pouco desestimulado. Por outro lado, às vezes um resumo ele te deixa animado para ler o trabalho, tá? Então tem um pouco disso de lapidar o resumo, mas eu tenho uma parte que pessoalmente me ajuda muito a entender os textos, que é a primeira página, a página de introdução. E eu acho que ela ficou muito sucinta e você tem reflexões muito legais no seu texto. Essa questão sobre o lazer, eu acho que é uma reflexão que precisa trazer, às vezes não precisa de um item para ela tão grande, mas se você trazer a reflexão da importância do lazer e a relação disso com a acústica, nossa, é uma reflexão profunda. Eu achei bem bacana. Porque é complicado depois você chegar lá na revisão de literatura e falar, vou fazer um item de uma revisão de literatura sobre um artigo. Na verdade, uma revisão de literatura de um artigo não é uma revisão de literatura, é uma análise de um artigo. Tá? Não é que isso, assim, né, não é tirando o valor do que você fez, mas às vezes é só de ajustar essa questão, assim, como é que a gente pode estar apresentando essa informação, tá? Eu reveria, assim, mas é só uma sugestão, até mais para o futuro, a ordem das coisas que estão colocadas, tá? Daria uma revisada na numeração, tá? Introdução, tá? Mas aí depois ficou objetivo, né? Até assim, eu entendo colocar objetivo específico. Eu acho que objetivo específico, né, em trabalho, principalmente uma monografia, faz muito sentido. Eu não sei o quanto num trabalho desse eles fazem sentido, porque eles são bem metodológicos os seus objetivos. Contextualizar sobre o conforto, né? Então isso daí podia virar tudo parte do método, porque eu falo, olha, o meu trabalho ele se estrutura numa contextualização sobre conforto em bar, a relação da qualidade dos ambientes de lazer, né? É um pouco da estrutura do seu trabalho, tá?
Então eu daria uma revisada nisso, tá? O método, ele não é mais parte da introdução, tá? Então não é 1.2, tá? Ele seria, né, 2, tá? Talvez, e aí isso é uma coisa que você pode discutir com a Nina eventualmente, eu traria toda a parte de fundamentação para antes do método. Então o que você chamou de 3 e 4 seria uma parte que ele fundamenta. O seu trabalho, ele se assenta nesse conhecimento que é sobre acústica e sobre lazer e acústica e bares, né? Então, o meu trabalho está entrando nesse universo de mundo, né? Tá? E aí talvez até rever-se a ordem, né? O que você chamou de 3, que é a parte do lazer, aí a parte mais específica do lazer, o 3.1 depois, e aí a parte de acústica de restaurante na sequência, como se fosse de algo mais geral, lazer, acústica e lazer e restaurante, afunilando para algo mais específico, tá? Mas é uma sugestão, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, cria uma estrutura, talvez um fio condutor um pouquinho melhor, mas é algo que é mais uma sugestão para você rever. E aí depois um método mais descritivo mesmo do que você fez, tá? Ok? Vou dar uma sugestão, assim, que eu acho que talvez isso me causou um pouco, eu fiquei em dúvida durante o trabalho, só no final que eu fui entender um pouco melhor. Porque na sua apresentação também talvez tenha tido um pequeno, vamos dizer assim, ruído, né, numa questão de definição, que você vem falar que os materiais de isolamento vão ajudar no tempo de reverberação. Então, é tomar um cuidado que tem esses dois conceitos distintos, isolamento e condicionamento. E no trabalho, às vezes, você fala no objetivo geral, que é condicionamento. Aí eu fui acreditando que era condicionamento. Aí chega nos resultados, você começa a falar de fresta, de janela e não sei o que, falando de isolamento. Mas o seu trabalho, a sua análise é só sobre tempo de reverberação, é só sobre condicionamento. Então eu até tomaria cuidado de trazer esses outros assuntos e deixar bem claro o tempo inteiro que é tempo de reverberação, é condicionamento. Eu talvez trouxesse isso para o objetivo. A gente acha que o objetivo ele tem que ser meio filosófico. Não, o objetivo tem que ser objetivo. Tá? Então, talvez colocar o tempo de reverberação, né, no objetivo, tá? E talvez não seja assim, e evita uma coisa assim, isso daí faz parte do amadurecimento, vamos dizer assim, acadêmico, né? Mas você usa dois verbos no objetivo. O objetivo, em geral, é bom quando ele tem um verbo, é uma ação. Então, talvez não seja nem estudar, nem sugerir. Talvez eu colocaria analisar, né? A qualidade acústica a partir do tempo de reverberação, tá? Que representa mais o que é o que você vai fazer no seu trabalho, tá? Tentaria dar uma encontrada assim, eu acho que analisar e colocar o tempo de reverberação no objetivo talvez expresse um pouco melhor o que é o seu trabalho, tá? Mas eu acho assim que ficou um trabalho muito legal, tá? Talvez assim ficou mais claro para mim na apresentação, se apresentar os materiais. Eu acho que eles tinham que ganhar mais força na apresentação. Eu acho legal, por exemplo, você trazer a maquete do ambiente, mas eu acho que é muito mais legal você explicar esses materiais e tomar um pouco de cuidado, que é claro, você trabalha em escritório, você vai especificar material. Mas mais importante do que dizer a marca em si, é dizer que tipo de material é esse, tá? E as características dele. Eu sei que você coloca na tabela, tá? Mas talvez descrever isso um pouco mais claramente, às vezes um quadro disso fica uma coisa super importante no trabalho e expressa bem isso, tá? Tá bom? Mas assim, eu vou fazer aqui a minha última sugestão agora, tá? E é uma sugestão assim para pensar pro futuro, porque não precisa fazer isso pro Reabilita em si, pro TCC, tá? Que é o seguinte, né? Você propôs três coisas e analisou as três coisas conjuntamente. Eu acho que isso pode ser o ponto final do trabalho, mas eu acho que você, na sua fala, você demonstrou que você testou as outras coisas em, vamos dizer, fiz testes, né? Isso é super rico para o trabalho. Sabe? A gente não precisa ter o produto final pronto, mas trazer os testes. Olha, a gente testou três tipos de fogo. Não sei o que aconteceu. E a gente identificou esse.
Esse processo é muito porque talvez eu quisesse fazer uma reforma em restaurante e aí eu teria que começar do zero tentando entender qual o melhor ou falar, vou só seguir o que a Bruna decidiu de melhor. Então você trazer o que foi feito, eu acho que é rico. E tem uma outra coisa, né? Eu, não necessariamente com acústica, mas, por exemplo, com térmico, muitas vezes eu falo assim, ó, tem uma situação, para melhorar isso, a gente pode testar isso, 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 isso. Mas às vezes o cliente vai falar, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. O que que eu faço? Né? E aí você tem que dar uma prioridade para ele. E às vezes eu já percebi que umas vezes assim eu falo, nossa, isso daqui vai ser super benéfico. E aí eu vou lá fazer simulação e falo, gente, está mudando nada, quase mudou 1%. Então, às vezes demonstrar quais que são essa gradação, nossa, eu acho assim, que se conseguir apresentar isso, vira um super trabalho. Eu acho que você tem aí na mão um negócio super legal, tá? Então, né, é uma sugestão para pensar para o futuro, assim, porque o mais difícil você já fez, que foi fazer todo esse percurso, né? Tá? Então, assim, mais é te parabenizar, tá? E eu acho que o trabalho tá com, nossa, eu acho que um trabalho bem legal, o conteúdo ficou bacana, tá? Você demonstra um amadurecimento muito, né, que é isso que a gente quer ver, né, do aluno aqui na especialização, sabe? Se apropriar dos conceitos, entender e conseguir aplicar. Então a gente fica muito feliz e só tenho a te parabenizar, tá bom? Eu posso te passar amanhã, tá? Pode perguntar, eu acho que a gente tem o espaço para isso. Uhum. Não, não pode passar, não tem problema. Não, excelente. Não, Burana, mas assim, a gente fica muito feliz com o trabalho, né, com essa qualidade, tá certo? Então, perfeito, então. Gente, a gente tem aqui, Camila, não sei se eu te passei, né? A gente falou, conversou pelo WhatsApp, essas coisas. Você passa os seus comentários para mim, tá? A gente, né, para fechar a nota, mas eu adianto, né, Bruna, que tá, né, aprovada, tá? A comemorar hoje, tá bom? Tá? E aí a gente, depois, nesses próximos dias, a gente vai encaminhar as fichas, né, e os comentários da banca para os orientadores, né? Deve estar fazendo isso tudo amanhã, porque ainda tinha as bancas de hoje, então, para fechar tudo, né, aí a gente encaminha para os orientadores e eles dão um retorno
para fazer alguns ajustes para a entrega definitiva, tá? Eu acho que o Ederson chegou a comentar, mas aí eu falo, a gente vai ter os anais dos trabalhos, então eles são os resumos dos trabalhos, tá? Então a lista de todos os resumos, tá? Então é importante que a professora Camila colocou, porque ele dá, né, vamos dizer assim, uma alinhada nisso, e a gente vai fazer uma seleção dos melhores trabalhos para participar, para ter, né, num livro do LaSUS. Então a gente vai fazer isso agora nessas próximas semanas. E aí provavelmente a gente vai ter também um período de ajustes, né, para esses artigos, tá? Mas a gente vai conversando e eu acho que tem um trabalho muito bom, independente se for para publicar aqui ou em outro lugar, você tem vamos dizer, um conteúdo muito interessante e a gente fica feliz de ver, né, os alunos se apropriando tanto e tendo um futuro aí, né, um desempenho brilhante, tá bom? Bom, vou encerrar aqui a gravação, tá, gente? Pera, eu apanho aqui um pouco às vezes. A gente é tanto software, cara. E pera.